Nós vamos agora para a nossa meditação, fazer a leitura do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, lição 216. Aproveite este dia e ame com todas as forças do seu espírito, sem restrições, sem ver defeitos, negatividade e tristezas. Passe por cima do olhar frio, do mau caráter, da expressão de desagrado. O seu amor é tão poderoso que resolve conflitos, dilui ódios e problemas, edifica o progresso duradouro, estabelece laços de afeto e amizade, produz resultados de paz e faz com que os outros queiram lhe devolver amor. Amar é ser feliz. O amor é como a flor. Quanto mais você gosta dela, mais quer sentir o perfume. Então, meus irmãos, vamos agradecer a espiritualidade amiga, agradecer a Jesus, nosso irmão querido, porque estamos aqui hoje para mais um dia de aprendizado, que possamos aqui ouvir aquela mensagem que vai nos fortalecer, que vai acolher os nossos corações, pedindo que envolva para a gente nessa noite, para que traga a mensagem do Cristo. Agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Bom, agora nós chegamos no momento mais importante da nossa reunião, e nós vamos convidar a nossa irmã Simone Afonso, que é aqui da nossa casa, e nós estamos continuando o primeiro mês do Projeto Educativo Doutrinário PED, a Fé Ativa Construindo uma Nova Era, ano 2. E o tema será A Fé Move, a Ação Cristã Abraça e Transforma. Vamos então passar a palavra para a nossa irmã. Boa noite a todos, nossos companheiros, encarnados e desencarnados, para esse estudo da noite, e um estudo que é o tema da nossa 47ª Comerge, que é a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. Esse tema que foi escolhido para que todas as Comerges trabalhassem: a fé move, a ação cristã abraça e transforma. Então, com esse estudo, nós vamos compreender um pouco o que é a fé, compreender a fé em suas diferentes perspectivas, porque muitas vezes a gente entende a fé, a fé religiosa, mas ela tem duas perspectivas também: a fé em Deus, a fé em nós e a fé no próximo. Esse é o grande tema que envolve essa escolha da Comerge. A fé move, a ação cristã abraça e transforma. E aí eu pergunto para vocês, qual o significado da fé? Como nós entendemos esse significado? E aí nós fomos lá pesquisar, e a fé é uma confiança absoluta. Ela é a primeira das 3 virtudes teologais. Teologais vem de teologia, né? Vem do estudo de Deus, a sua relação com o homem, a nossa relação com ele. E são 3 virtudes. E quais são essas virtudes? A fé, a esperança e a caridade. E o que o Evangelho vai lá nos dizer num dos capítulos dele? Que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, a fé, a primeira virtude a ser desenvolvida é a fidelidade a Deus. Quando nós falamos que a nossa fé, e nós acreditamos, acreditar não significa fé. Porque eu posso acreditar que amanhã vai fazer um tempo lindo, e o tempo não vai ficar lindo. Né? Lindo assim, na minha perspectiva, sol brilhando. Pode ser que chova. Eu posso acreditar que alguma coisa vai acontecer e ela não vai acontecer, não acontece.
Mas a fé não. A fé é a confiança, é a certeza, é a fidelidade a Deus, em primeiro lugar, que nós temos que desenvolver. Essa fé que nos move, porque a fé, ela é movimento. A fé é uma jornada que nós nos propomos a fazer como espíritos imortais. Uma jornada. A gente começa a trabalhar, a desenvolver essa fé que está em germe em nós nos primeiros momentos da criação, e nós vamos galgando e evoluindo essa fé, que é essa percepção, essa certeza, essa fidelidade a Deus, que só com o nosso pleno desenvolvimento moral e espiritual nós vamos completar essa jornada. E a fé também é uma relação que nós criamos com Deus, uma relação de entendimento, uma relação de percepção, uma relação de conhecimento das suas leis e de entendimento das situações que nos ocorrem, e tudo está sob o comando divino. Então a fé, ela é um movimento. As maiores pessoas que nós conhecemos de fé, ela não ficava num lugar só em oração e contemplação. Ela se movimentava. E nós temos vários exemplos, não temos? Vamos pegar os mais próximos de nós. Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo, tantos outros, que se movimentava a sua fé na direção, primeiramente sempre a nossa fé em direção a Deus, e depois ela vai abrindo de nós para o outro, porque a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma, vai nos dizer Tiago, o apóstolo Tiago. Se a fé, ela ficar apenas na visão ali da contemplação, e se nós não nos movimentarmos e não fizermos nada, a fé, ela é morta. Mas é a fé que nos faz caminhar, é a fé que nos faz desenvolver em nós a esperança de momentos melhores para as nossas vidas. É a fé que nos dá a condição de passar por situações. Mas aí como vivenciar essa fé? E nós trouxemos alguns textos do Evangelho que vai trazer para nós, para a gente refletir um pouquinho, tá bom? Ele fala para nós que a fé, para a gente tirar proveito da nossa fé, ela tem que ser uma fé ativa. Ela não pode ser uma fé entorpecida. Aquela que eu só fico pedindo que as coisas mudem e não faço nada para isso. Que eu fico esperando que Deus mude a minha vida, as situações, e eu não me mexo. Porque, já ouviram falar aquela frase que Jesus nos trouxe, que está no Evangelho, várias passagens, os idosos, nossos familiares falavam muito para a gente, ajuda-te que o céu te ajudará? Porque Deus não vai fazer o que cabe a nós, não. Como nós não podemos fazer o que cabe a Deus. Então, se a minha fé não faz com que eu me levante todo dia para recomeçar e para transformar as dificuldades em algo proveitoso para mim, essa fé, eu não estou tirando proveito dela. Porque a fé não é para nós ficarmos parados dizendo eu creio, eu acredito que as coisas vão mudar, eu confio em Deus. A confiança, a fidelidade a Deus, ela tem que fazer com que a gente levante todo dia e fale assim, as situações estão tão difíceis, as situações estão... a minha caminhada está pesada, mas eu confio que eu vou conseguir passar por ela. Eu vou me esforçar. Eu vou procurar a ajuda, seja ela onde esteja. E o mecanismo que nós temos de contato com Deus, um dos maiores mecanismos, que muitas vezes a gente abre mão desse mecanismo, porque a gente não está bem, porque a gente acha que não dá para se conectar, porque a gente acha que não sabe fazer, é a prece e a oração. O que é a prece e a oração? É um pensamento, meus irmãos. Se eu, no momento da minha dor, minha angústia está tão grande que eu não consigo formular um pensamento, uma palavra, que eu falo, Senhor, eis-me aqui. Ou eu utilize a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, que serve, como aquele momento que a gente não consegue formular palavras e utilizar.
O próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem lá no seu último capítulo várias coletoras de prece. É a prece que nos conecta. Então a nossa fé, ela tem que ser ativa, porque ela é a mãe da luz do Evangelho, de todas as virtudes que nós vamos desenvolver. Ela é a base de todas as virtudes que está dentro de nós e que nós vamos desenvolver na nossa caminhada. Por quê? Não é a fé que nos faculta a esperança? Não é ter a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que existe um Deus amoroso que cuida de nós, que apesar das dificuldades que nós estamos passando, Ele não nos abandona, e essa dificuldade é aprendizado para nós, nós temos que ver assim, porque essa é a relação com Deus. A relação que nós temos que desenvolver com Deus é a gente entender que Deus cria as leis, e ao infringirmos essa lei, nós criamos situações que nós vamos ter que dar conta. E aí muitas vezes nós não entendemos isso. E aí nós nos fragilizamos e achamos que Deus não está vendo a minha fé. Poxa, eu estou indo tanto, ou na igreja, ou no templo, ou no centro espírita, estou tentando me fortalecer a minha fé, mas as situações ainda continuam. Os problemas, as dores, as dificuldades ainda continuam. Como é que pode Deus não estar vendo o meu esforço? Mas a fé é esse mecanismo, meus irmãos, que nos dá a esperança de passar por isso. Ele está vendo o nosso esforço, mas Ele sabe da necessidade da gente passar por certas situações. Às vezes é problema de saúde, às vezes é conflito familiar, às vezes são os nossos sentimentos equivocados, as angústias, as depressões, que nós temos que, elazinha aqui, aprender a conviver e a trabalhar isso dentro de nós. Mas, gente, se não fosse a fé, o que nós poderíamos esperar? Se nós não tivéssemos uma fé que nos fortalecesse, que nos ajudasse a atravessar esse momento difícil que às vezes nós estamos passando, se não tivesse essa fé. Se não tivesse a fé, como a gente transformaria a dor em amor, a desavença em querer bem, porque eu acredito em Deus, confio em Deus, e confio no outro, e confio em mim. Então, sem essa fé na sua abrangência toda, se não fosse a fé, nós não transformaríamos as dificuldades em nossas vidas. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui poderíamos contar um momento em que a nossa fé nos segurou no colo. A nossa fé nos deu força para passar por dificuldades que ninguém outro viu, só nós conosco e com Ele. Porque isso é uma relação. Porque a evolução é uma obra de cooperativismo entre Deus e nós. Existe uma cooperação mútua entre Deus e nós. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada evolutiva, não. Nós estamos com Ele nos fortalecendo. Agora, é claro que Ele não vai tirar do caminho tudo aquilo que eu preciso para a minha aprendizagem. Se eu preciso passar para aquilo para aprender, para me tornar melhor, Ele não vai fazer isso. Porque qual é o pai que tira do filho o momento de ensino? O momento que aquela experiência vai fazer ele crescer. Assim é Deus conosco. Então, eu achar que a minha fé vai me brindar, não é esse o pensamento que nós temos que ter para a fé. A fé, ela não é ausência de ruído. Achei essa frase tão interessante, né? Uma amiga minha, que é evangélica, mandou: a fé não é ausência de ruído. O que quer dizer isso? A fé não é ausência de problema, não, gente. Ter uma religião, acreditar a Deus, não é ausência de problema, não. É, sim, ter a coragem e a confiança para seguir em frente, apesar dos problemas. Esse é o papel da fé. Nos dá força e coragem, porque não tira os problemas de nós, não tira a angústia que trazemos como espíritos milenários, aquelas angústias que trazemos, que a gente não sabe nem de onde vem. Ela não tira, mas ela nos dá coragem e mostra o caminho para que a gente possa vencê-lo. Então, em tudo é a fidelidade a Deus.
não nos revoltarmos nunca contra situações que a gente acha que a gente não merece. Talvez a minha visão pequena das circunstâncias agora, eu acho que eu não mereço não. Mas e a minha visão como espírito imortal? O que eu fiz para hoje eu ter que, graças ao Senhor, ter oportunidade de estar resgatando, reconectando, transformando em amor, perdoando? Porque não existe libertação maior do que o perdão. E isso, muitas vezes, é o tempo, às vezes, reencarnações para a gente entender esse processo todo. E ele continua a falar para nós que a fé é uma inspiração divina. É a fé que vai despertar em nós os melhores sentimentos, mais nobres sentimentos. Por que a fé? Porque quando eu confio em Deus, na sua justiça, na sua amorosidade, e eu olho para mim com o mesmo olhar amoroso e percebo que em mim existe todas as qualidades necessárias para que eu desenvolva o amor, o perdão, a empatia, que eu tenho condições de me melhorar a cada dia, que eu tenho capacidade de vencer os problemas, porque Deus não nos dá situação nenhuma em que a gente não aprenda e nem possa passar por ela. Se ao planejarmos a nossa reencarnação e a espiritualidade perceber que aquela situação não vai nos ensinar nada ainda, porque nós não estamos em condições, eles não vão fazer a gente passar por ela. Vão nos preparar para uma nova oportunidade. Então, meus queridos, a fé desenvolve em nós os instintos nobres e nos encaminham para nos tornarmos melhores e para ajudar o outro também. Mas para que isso aconteça, porque ela vai nos dizer que é a base. A fé é a base da nossa regeneração. Por que é a base? Porque ela não vai nos dar entendimento, vai nos dar conhecimento da nossa capacidade do outro de regenerarmos, de nos melhorarmos, através da fé que nos mantém firme. Que no momento em que eu fraquejar, e às vezes, quantas vezes eu caí, eu tenho que ter a coragem e a fé de me levantar. Porque isso pode acontecer inúmeras vezes na nossa caminhada. E não tenhamos vergonha disso não. Estamos em aprendizado. Quantas vezes for necessário, eu levanto sim e vou tentando ser melhor. Então a fé é a base da regeneração. Mas o Evangelho vai nos dizer que essa base tem que ser forte e firme. Que nem aquela outra passagem, né? Que a gente, do Evangelho, que constrói a sua casa, né, na pedra para que o vento não a derruba. Não tem uma passagem mais ou menos assim? Assim é a nossa fé. Ela tem que ser alicerçada na certeza e na confiança. Na confiança de um Deus justo, um Deus amoroso, que à frente da sua justiça vem sempre a sua misericórdia, o seu cuidado. Na certeza de que não somos vítimas da vida, mas nós somos co-criadores das situações que estão do nosso lado. Nós criamos determinadas situações em que nós vamos ter que dar conta delas depois. Então, essa visão, nós temos que ter a certeza de que somos filhos de Deus e que nós podemos fazer muito mais, assim dizia Jesus. Mas nós temos que fortalecer essa fé, porque as dificuldades, elas estão a caminho. A dificuldade, a gente às vezes dá de encontro com ela quando menos espera. Se eu não fortalecer essa certeza desse amparo e a confiança em nós mesmos, a gente se fragiliza. Porque ele vai dizer que essa base dessa fé, ela tem que ser durável e forte. Porque se uma dúvida que for nos abalar, e a gente vê isso, né? Às vezes a gente fica com dúvida sobre nós, às vezes a gente fica com dúvida, Deus não está vendo isso? Que Deus de amor que não vê essa situação que está acontecendo? Cadê a justiça de Deus nesse mundo tão enlouquecido? Cadê a justiça de Deus no meio de tanta guerra, de tanta fome? Se a gente ainda fica frágil nesse entendimento, a nossa fé ela é vacilante. Porque está tudo no controle. Não existe nada fora. Apenas a nossa visão não percebe
o que aconteceu antes para que aquilo tudo esteja acontecendo agora. E ele fala assim para nós, ó: se a mais ligeira dúvida abalar, o que será do edifício que a gente construiu a nossa fé? Se nós tivermos uma dúvida, meus irmãos, em relação à fidelidade a Deus, em relação a nós, a nossa capacidade de transformação, de criação, de melhoria, de passar pelas dificuldades, e se nós olharmos para o outro com o mesmo olhar de descrença, qual é a base da minha fé? Aí a gente vai ser aquelas pessoas que falam assim, olha para uma criatura e fala assim, essa não tem mais jeito não. Essa aí descarta, porque eu nem sei se é filho de Deus, porque não tem jeito. Não tem jeito não. Mas nós conhecemos a lei de progresso. Se nós somos espíritas, estudamos, tudo no mundo, tudo que é criação, progride. Imagina uma criatura, um filho de Deus. Esse, então, a todo momento é dada oportunidade, mas nós também temos o nosso livre-arbítrio. E Deus não tira de nós essa escolha, porque Ele é soberanamente bom, justo, sábio. E nós só conquistamos aquilo que realmente fazemos esforço por conquistar. E aí entram nossas escolhas. Mas todo filho de Deus, todos, está imerso na lei do progresso. Se nós não acreditamos nisso, a nossa fé, ela não tem base forte. Porque nós não vamos entender a grandiosidade de um Pai que cria seres para a perfeição, que cria seres que vão, a cada dia, com as suas escolhas, ir se aperfeiçoando. Vai falar para nós que a fé sincera é empolgante e contagia, encontra palavras persuasivas que vai à alma. Quem de nós já não viu pessoas com uma fé tão viva, uma fé tão, como é que ele fala aqui? Empolgante, que a gente quase sente aquela fé daquela criatura. Pessoas às vezes estão passando por situações tão difíceis da nossa concepção e elas estão ali, ó, nos dando exemplo de força, de fé, de coragem. Em nenhum momento reclama a Deus, em nenhum momento põe a culpa no outro, porque ela tem a fé na sua base durável. Esse é o exemplo que nós temos que ter de fé. Porque a nossa fé é testada não nos momentos de alegria. Porque na alegria, poxa, está tudo bem, tranquilo. É no momento em que a gente é provado, em que aparece uma doença, um conflito, uma separação, um desemprego. É nesse momento em que a gente é testado na nossa fé. Em que a gente tem que refletir, Senhor, será que eu estou onde o Senhor está? Porque eu sei que o Senhor está ali. Sei que o Senhor está no mesmo lugar, porque o Senhor é fiel a todos nós. Será que eu estou sendo fiel a Ti nesse momento em que eu estou sendo testado? Porque às vezes a gente não, na hora do testemunho a gente falha. Porque no momento da alegria é tão bom, né? A gente às vezes nem lembra de agradecer a Deus. Aí chega a dor, chega a dificuldade, a gente começa a reclamar da misericórdia do Senhor. Mas é essa fé que vai nos ajudar a passar por a dificuldade. A fé divina, a fé humana, a fé no outro que está do nosso lado também. É nós utilizarmos da ferramenta da oração para a conexão, para que no momento que eu esteja fragilizado, eu possa pedir ao Senhor que fortaleça a minha fé. Ainda está no Evangelho, que é outra parte que eu acho tão assim, reconfortante, que ele fala que se pedirdes 100% de garantia, coragem, paciência e resignação para passarmos pelos problemas. Se nós pedimos na nossa prece coragem, resignação e paciência para passar pela dificuldade, 100% de garantia, porque a fé, a espiritualidade não vai tirar de nós as experiências necessárias, mas vai nos dar força e coragem
para transpô-las, para vencê-las. Esse é o mecanismo da fé. É esse movimento. Não é para que a gente não tenha dificuldade, é para que no momento da dificuldade eu tenha força para passar por elas. E aí ele vai falar para nós que a gente possa usar a nossa fé como exemplo, pregai pelo exemplo da vossa fé, mostra ao outro a tua fé através do exemplo que você possa dar para eles, principalmente no momento das dificuldades. Pregai pelo exemplo das vossas obras, porque a nossa fé, se ela não tiver obra, ela é morta. Se ficar só para mim, né, nas minhas reflexões, nas minhas orações, ela é morta. A fé, ela é movimento. A fé, ela é uma caminhada, a fé é uma jornada. Então, ela tem que ir ao encontro do outro. Não só ficar dentro de mim. Seja através da palavra, seja através dos atos. E ele vai falar, pregai pela vossa esperança firme. Porque a fé, ela nos dá esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de que eu consiga vencer essas angústias, essas dores. Quantos irmãos perdem a esperança? Quantos irmãos no momento em que se sentem fragilizados na sua fé, na sua certeza, na sua confiança, perdem a esperança da vida, perdem a esperança do amparo, perdem a esperança do recomeço. Eles estão longe do olhar de Deus? Não. Mas eles estão fragilizados na sua esperança, no seu conforto, na sua confiança em si mesmo, muitas vezes. Porque o padre Fábio de Mello, quando estava com depressão, ele é um religioso, né? Ele é um pastor de almas, ele leva o evangelho também. Então, perguntaram a ele onde estava Deus, o Deus dele, nesse momento em que ele estava com crise de depressão altíssima, né? E ele falou, Deus está no mesmo lugar. Eu é que me afastei, eu que não consigo chegar até ele. Então, muitas vezes é isso. Nós distanciamos pela nossa fragilidade. Não fortalecemos essa ligação, essa relação e nos fragilizamos. E aí perdemos a esperança, meus irmãos. E a esperança do verbo esperançar, de movimentar na direção das coisas acontecerem em nossas vidas. E se não acontece da forma que eu acho que tem que ser, que a gente pensa assim, que o melhor se faça. E o melhor que se faça, geralmente é o que Deus propõe para nós. E ele fala assim, ó, pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Confiança e esperança. Fazer a nossa parte, porque Deus não vai fazer por nós. Deus vai nos dar mecanismo para que a gente possa fazer. Porque dentro de nós tem capacidade para isso. É essa fé, em primeiro lugar, essa fidelidade a Deus e essa confiança em nós que nós temos que aprender a desenvolver. Né? Porque ele fala para nós, é uma mensagem do Espírito José, ele fala, crede e esperai sem desfalecimento. Acredita, confia, espere, mas espere, não é esperar de parar, não. É nesse esperar de confiar que as coisas se resolvam, com você movimentando para que as coisas se resolvam. E não desfaleçamos. Porque quando a gente desfalece, perde a energia, perde a vontade, o ânimo, a gente abre portas para as várias intuições que nos colocam mais ainda em situação desfavorável. Então, tenhamos ânimo. Jesus falou, eu venci o mundo. Jesus usa essa frase, e nós também podemos vencer as situações do mundo, as dificuldades. Porque lembra que ele falou para nós, se nós tivéssemos essa fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, e vocês já viram um grão de mostarda? É uma coisa tão pequenininha, tão pequenininha, tão pequenininha, nós moveríamos montes, montanhas. E é claro que ele não está falando de montanhas físicas, mas ele está falando das montanhas nossas, as nossas montanhas, nossas dificuldades. A nossa fé, às vezes, é tão mínima
menor do que um grão de montanha, que a gente não consegue lidar com situações. E olha o que o Evangelho fala. As montanhas que a fé deslocam são as dificuldades, as nossas resistências. Resistência à mudança. Resistência a que a gente olhe para nós e perceba que a gente tem que mudar. Está tão cômodo assim, gente? Para que eu vou fazer esse esforço? Para que eu vou mudar hábito? Para que eu vou trabalhar meus vícios físicos ou morais? Então, é a nossa resistência de transformação, de mudança. Fala também da nossa má vontade. E quantas vezes nós temos má vontade para conosco mesmo? Má vontade de procurar coisas melhores. Má vontade de olhar para nós e perceber quanto nós temos de equívoco. Quanto nós somos ainda intransigente, impaciente, egoísta. Essas montanhas são difíceis muitas vezes a gente remover, porque a gente tem que ter pelo menos a fé do tamanho de uma mostarda. E queremos. E a vontade da gente fazer essa transformação, essa mudança. E são várias montanhas. O nosso egoísmo, a nossa preguiça, a nossa maledicência. São tantas montanhas que nós temos que trabalhar e desenvolver. Ele vai falar que a fé robusta dá perseverança e energia para que a gente vença os obstáculos. Porque quando a gente acredita, a gente consegue vencer esse obstáculo. Quando a gente acredita, quando a gente quer. Deus faz a parte dele, mas muitas vezes nós não fazemos a nossa. E quando a gente quer, a gente consegue. E às vezes a luta é travada como se fosse uma batalha conosco mesmo, dia a dia. Mas temos que ter perseverança, porque se a nossa fé é robusta, a gente vai conseguir. Mas se a nossa fé ela é vacilante, aí, meus irmãos, resulta a nossa incerteza e a nossa hesitação. E aí nós achamos que não vamos conseguir nada. Nós não temos crédito, nós não temos merecimento, nós não temos capacidade de mudar aquilo que está nos fazendo mal. Porque a minha fé em Deus e principalmente em nós, porque muitas vezes nós não temos a fé dentro de nós, em nós mesmos. Nós achamos que nós não somos merecedores, não temos capacidade de mudança. Mas se nós, a vontade, que o Leon Denis fala muito isso, a vontade é o mecanismo de transformação, o maior mecanismo que nós temos, é a nossa vontade. Se nós não temos vontade de mudar, nada faz a gente mudar. O outro não vai fazer eu mudar. Essa vontade tem que vir de mim. E às vezes, a ferramenta, o aguilhão para que isso aconteça é a dor. Às vezes vem uma dor, um sofrimento, para que eu tenha que me mexer, fazer alguma coisa da minha vida. Porque senão eu vou cada vez mais ladeira abaixo. Se mesmo a parte emocional ou espiritual, às vezes a gente tem que vir uma dor para que me ponha no prumo, para que eu vá na direção de Deus, para que eu encontre a divindade dentro de mim. Eu preciso dessa dor. Porque às vezes só o amor não está bastando, não. Então, essa fé incerta, ela vai fazer o que para nós? Nos dá a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. E quem é o adversário que nós temos que combater? E qual é o maior e o mais cruel adversário que nós temos que combater? Nós. É o outro não. Nós somos os nossos maiores adversários. Porque nós, muitas vezes, puxamos nós mesmos para trás. Hesitamos ao invés de caminhar. Passamos a mão nas nossas dificuldades, nos nossos vícios, nas nossas imperfeições, porque dói, né? É dolorido. O Espírito de Joana de Anjos vai falar que dói fazer o autoconhecimento e a reforma íntima. Porque nesse momento eu estou olhando para mim e percebendo as minhas imperfeições. Que eu sou uma pessoa intransigente, impaciente, que eu não consigo lidar com os vícios físicos e os vícios morais. Então, esse momento é difícil. E se minha fé é frágil em Deus e em mim,
aí eu vou fazer tudo para não olhar para esse espelho, para me reconhecer, para reconhecer aquilo que eu tenho que mudar. E aí o que acontece? Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Para que eu vou fazer esforço, se eu não acredito que eu não vou vencer? Para que eu vou tentar deixar disso ou daquilo, se eu sei que ainda sou viciada naquilo, não consigo mudar aquilo outro? Fazer esforço não, gente, vou deixar. Só que nós estamos aqui para evoluir. E tudo isso, todas essas situações nos causam dor. Enquanto a dor nos falar mais alto do que as situações, muitas vezes a gente não se mexe. Então nós temos que ter uma fé firme de falar, olha, essa situação não está boa não. Vou ter que trabalhar para mudar. Esse vício no álcool está me fazendo sofrer. Essa minha vida desregrada está me causando doenças físicas. Esse pensamento conturbado está me desequilibrando. Eu vou ter que ter coragem de me olhar. E aí, nesse momento, é uma batalha entre nós e essa vontade, coragem de olhar para nós mesmos. Por isso a fé tem que ser forte. Para que a gente entenda que a evolução é uma obra de cooperativismo entre Deus e nós. Quando nós decidimos a fazer essa transformação, não estamos sozinhos. Existe toda uma espiritualidade ali para nos ajudar. Basta nós queremos, basta nós fazermos esse esforço de transformação. Então, entende-se como fé a confiança que se tem na realização, a certeza de atingir determinado fim. E quando a gente tem essa certeza, ele vai falar que a fé é uma espécie de lucidez. Quando a gente tem a certeza de que precisa mudar e procura os meios, vem uma lucidez, porque a fé ela tem que ser clara, racional. Ela não tem que estar escondida, ou então ela não tem que ver floreando a nós, não. A fé ela tem que ser clara para nós, porque a fé vai nos dar força para mudar, força para caminhar. Ela não vai esconder, ela não vai ter soluções mirabolantes nem milagrosas, né? Porque nada se transforma ou muda se nós não fizermos o processo disso acontecer. Não existe passo de mágica para a nossa melhoria. Então a fé lúcida, a fé firme, ela vai nos dar lucidez do que como eu tenho que agir. Se esse caminho está ruim, o que eu tenho que fazer para encontrar um caminho melhor? Se minha família está em conflitos, qual é o meu papel ali naquele momento para tentar organizar, melhorar, harmonizar? Se eu estou com pensamentos deprimidos, negativos, ansiosos, com pensamentos muitas vezes suicidas, porque isso tudo pode acontecer. Qual, Senhor, é o caminho que eu tenho que seguir para que eu possa lidar com tudo isso e sair vencedor de mim mesmo, e sair fortalecido? Porque tudo isso, nós, com a nossa fé fortalecida e a certeza do amparo, nós vamos conseguir uma luz. Seja através do outro, seja através dos amigos espirituais que ficam nos intuindo. Mas nós temos que estar em quê? Em sintonia. Porque a providência de Deus age com o homem através do homem. E muitas vezes é colocado do nosso lado um irmão que vai nos ajudar a passar por essas situações. Então a criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreende. Compreende os caminhos a seguir. Compreende que todas as dificuldades que nós estamos passando, ela é compatível com a nossa força e com a nossa capacidade de vencer. Compreende que existe ali um amparo, mas que nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus não vai fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Orar, ter fé e ficar em contemplação não é uma fé ativa, uma fé que se move. A fé, ela tem que ser vivenciada para que a gente possa vencer os desafios. Essa é a vivência da fé, esse é o movimento da fé. A fé que nos faz ficar esperando que as coisas aconteçam sem a gente se mexer,
é acomodação, não é fé. Fé move. Fé sem obras é morta. E essas obras a gente tem que fazer primeiro em nossos corações, para que a gente possa ir na direção do outro. E aí, nós vamos para o outro tipo de fé, que é a fé no próximo. Porque a fé em Deus, a fidelidade a Deus, isso tem que estar em todos os nossos relacionamentos. Para conosco e para com o próximo. Porque ao olharmos para o próximo, a gente não tem que ver as imperfeições dele, não. A gente tem que olhar o próximo como aquele que está do nosso lado nessa caminhada, que tem as mesmas possibilidades e dificuldades, as mesmas lutas que ele trava dentro de si. E às vezes, meus irmãos, são lutas maiores do que a nossa. Não que a gente vá medir as dores e as dificuldades, mas ao vermos a vida daquela criatura, a gente vê, meu Senhor, como é dura aquela vida, quanta dificuldade ele traz consigo. E muitas vezes aquela criatura não está nem resmungando, nem reclamando, mas a gente sabe o peso que aquela criatura passa. A gente que faz, né, quem conhece o trabalho com os irmãos de situação de rua, tem essa visão dessas dores, desse tipo de dor, do abandono, né, da falta de coisas materiais, né, muitos ligados ainda aos comprometimentos dos vícios. São as lutas, mas tem as lutas ocultas, que cada um aqui, que nós podemos ter e que ninguém sabe. Né? Ninguém sabe das lutas. Irmãos que às vezes podem vir com pensamento suicida, depressivo, e a gente não sabe. Então o próximo é aquele que a espiritualidade encaminha para nós. E essa visão nós temos que ter, a fé no outro. E aí, Emmanuel vai nos dizer, o Espírito Emmanuel vai nos dizer que o próximo, em cada minuto, é aquele que se acha mais próximo de nós. E que ele é colocado em nossos caminhos por divina inspiração de Deus. Deus vai sempre colocar alguém do nosso lado para que a gente possa auxiliar de alguma forma, para que a gente possa acreditar nele. Porque a pior coisa para um ser é se sentir desacreditado. É perceber que o outro não confia na sua capacidade. É se achar, muitas vezes ele mesmo acha que ele não merece a ajuda, o amparo, a confiança. Às vezes a gente vê um irmão que a gente tem visto muito aí na situação de tornozeleiras, né? Irmãos com tornozeleira, que às vezes a gente encontra na rua. E a primeira coisa que a gente faz é desacreditar. Não dá crédito à mudança. Não dá crédito a ele, porque ele pode se regenerar, melhorar. Se for assim, meu Deus, olha essa caminhada que a gente vem travando aí ao longo dos séculos, e a gente vem melhorando. Se aquela criatura chega nesse patamar, e a gente sabe que estamos na nossa melhor versão de reencarnação, a dele também deve ser. Mas nós, gente, nós não damos crédito. Não damos crédito quando alguém pede alguma coisa para nós. Vai usar droga, vai beber, vai isso. Nós não damos crédito, não confiamos nas pessoas. Isso não é caridade. Porque fé, esperança e caridade. Em toda parte encontrarás o próximo buscando-te a capacidade de entender e ajudar. Em toda parte. Na nossa família é onde nós muitas vezes vamos encontrar esses obstáculos, essas dificuldades, que é lá que nós temos que começar esse trabalho de fé, de confiança no outro, ajudando no que for necessário para que o outro também se reerga no caminho. Auxilia com aquilo que possuas de melhor. Você sabe por quê? Porque nós vamos encontrar pessoas a todo momento, e nós somos uma pessoa que muitas vezes pode procurar outra para pedir ajuda, porque nós também muitas vezes vamos precisar de ajuda. Né? Porque no mundo, meus irmãos, os santos e os heróis ainda não residem na Terra. Somos espíritos humanos, e eu achei tão interessante isso.
nós podemos avaliar, refletir. Se não é isso que muitas vezes acontece conosco. Talvez de manhã estejamos nisso e à noite assim. Olha, misto de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Nós oscilamos, porque nós somos espíritos imperfeitos, ainda estamos. Então nós oscilamos entre a luz e a sombra. Nós oscilamos entre o amor e o egoísmo. Porque às vezes eu amo a minha família, quero tudo de bom para aquele grupo. Mas eu sou egoísta com outras situações, com outros irmãos. Então nós oscilamos ainda. Então nós também somos o próximo de alguém que está contando com essa ajuda, com esse acreditar. E quantas vezes nós estamos agindo com inteligência e outras vezes com ignorância. Quando nós julgamos, quando nós criticamos, quando nós temos os nossos preconceitos, quando nós achamos que o outro não tem direito de vivenciar suas crenças, suas aptidões. Isso é o que nós temos. Momentos de atitudes inteligentes e momentos de plena ignorância. Ainda caminhamos, né, assim, dessa forma, porque cada homem vai nos dizer se encontra numa fase evolutiva. Aqui, nós somos espíritos ainda imperfeitos, mas cada um de nós está numa escala evolutiva. Cada um de nós está no entendimento. Talvez para uns é mais fácil entender alguma coisa, para outros tem mais dificuldade, porque nós somos espíritos criados em várias épocas, com várias experiências. Uns têm mais experiência numa área, outra não. Então cada um caminha com as suas conquistas espirituais. Não é assim? Por isso mesmo afirmou Jesus seu velho ensinamento. Ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo. Você não se ama? Você não é imperfeito? Você não tem dificuldade? Então por que você não tá amando o outro que também tem? Por que você não está amando o outro que tem o mesmo sentimento que você tem? Porque olhar no outro e me perceber, meu Deus do céu, é muito ruim, né? Eu já acho logo que não sou assim igual a ela, não. Mas a gente acaba se refletindo no outro e percebe que aquilo que mais me irrita no outro é aquilo que eu mais tenho em mim. Por quê? Porque a gente sabe que não é correto. A nossa consciência, o nosso juiz maior já grita para nós. E aí, interessante que ele fala do amor ao próximo como a ti mesmo, que isso quer dizer, tenha fé. Tenha fé no outro, como você tem fé em você, como você gostaria que o outro tivesse fé em você. Porque se a gente caminha na vida sem dar ao outro a confiança para ele caminhar também, falar assim, meu irmão, você consegue. Sai dessa situação porque você consegue. Eu acredito em você. E tenho certeza que Deus também acredita. Talvez você não esteja acreditando o suficiente. Mas olha, você é um filho amado. Você tem capacidade de transformação. Mas se ele percebe em nós já o olhar crítico de não valia, porque às vezes a gente demonstra, não fala não, né? Mas a gente demonstra, a pessoa acaba desistindo e falando assim, eu não tenho jeito mesmo não. Todo mundo acha a mesma coisa, para que eu vou me mudar, né? Para que eu vou fazer o esforço? E aí, é que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar. Tem uma passagem do Evangelho, que acho que é Caridade Moral, que pergunta, né? Faz uma pergunta ao espírito. Se eu não tenho um mínimo para ajudar alguém, e a gente às vezes fala a caridade como algo material, geralmente a gente faz esse link, né? Como eu posso ajudar? Como eu posso fazer a caridade se eu não tenho nem para mim? E o Espírito, né, fala assim, 1000 maneiras, meus irmãos, 1000 maneiras temos de ajudar. 1000 maneiras você pode fazer a caridade. Você sabe que são 1000 maneiras? Mas a gente restringe a uma maneira. Né? A gente liga a caridade com coisas materiais. E aí ele fala por pensamento, por palavras e por ações. Eu posso fazer a caridade quando eu oro por alguém. Quando eu faço a intercessão, quando eu peço por alguém. Quando eu mando para aquela pessoa os melhores pensamentos, mesmo que aquela pessoa, naquele momento, esteja
conturbada e não perceba o meu pensamento, que a energia vai ao encontro daquela criatura. Por palavras que eleve, que dê incentivo, não aquela palavra que coloca a pessoa lá embaixo, que tira os sonhos, que leva a pessoa a achar que ela não tem mais valor. Que a nossa palavra, ela pode ser uma flecha a ser lançada. Depois que a flecha é lançada, a gente não tem como pegá-la mais. Então a palavra, ela é algo que possa beneficiar. E ação. A ação no bem. Fazer algo mesmo para alguém. Essa é a caridade que nós podemos fazer. Então nós todos podemos fazer a caridade. E a prece e a confiança é a maior caridade que nós podemos ter para alguém. Porque o próximo, na essência, é o degrau que nos aparece diante do coração por abençoado caminho de acesso à glória celestial. É o próximo que vai me testar, que é o teste para ver se eu estou realmente melhor, se eu confio em Deus, se eu confio no outro, se eu confio em mim. É o teste, é o outro que vai me testar se eu já consigo desenvolver minha paciência, se eu já consigo desenvolver minha caridade, a empatia. É o próximo, o meu companheiro de caminhada, que nada mais é do que meu irmão. Porque se nós nos equivocamos, o outro também está nesse caminho e acaba se equivocando. Se eu não consigo perdoar e entender, quem vai fazer isso por mim e para mim? Se eu quero que Deus me perdoe, que Deus entenda as minhas dificuldades, por que eu não consigo fazer para com o outro? Então que a fé, ela possa ser uma fé que nos acolha, que nos abrace, que nos transforme em seres melhores, porque esse é o papel da fé, na sua perspectiva maior. Porque o Espírito Joano vai falar da iluminação. Se o outro é o acesso para a glória celeste, para que eu me torne cada vez melhor, o indivíduo que se apieda do sofrimento do seu próximo, e aí o próximo ela vai falar que são as plantas, os animais, e o homem, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina em face do conhecimento que possui em torno do significado existencial da vida. Nós estamos juntos na caminhada. Né? A providência de Deus age com o outro através de nós. Nós somos agentes de Deus nessa caminhada. Então que a gente possa olhar para o outro como aquele que precisa, tanto eu, de fé, de carinho, de compreensão. Assim sendo, o germe da espiritualidade deve encontrar-se no nosso ser. Está dentro de nós a fé, está dentro de nós a espiritualidade. Por quê, gente? Somente é possível porque é originado em um gene específico, qual ocorre com aquele que foi denominado como de Deus. Porque nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus. Então está dentro de nós todas essas virtudes, toda essa capacidade de transformação, de melhoria. Toda essa virtude que é a fé. Como qualquer virtude, a fé tem que ser desenvolvida nos embates da vida, nas dificuldades, nas alegrias, no encontro com o outro, no silêncio do nosso coração, que é a nossa casa íntima, a nossa casa mental. É ali que se desenvolve a fé, para que a gente entenda, e não podemos falar de fé sem falar do Cristo. E aí ele vai dizer para nós, que o jugo dele é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aí eu vou lembrar de Coríntios, Paulo falando que o amor de Cristo nos constrange. E que Ele chama a nós para que a gente vá na direção dele, porque quem de nós nesse planeta não está aflito e sobrecarregado? Mas ele fala para nós também, o Evangelho, que todos os sofrimentos que nós estamos vivendo, todas as dores, que faz parte ainda desse caminhar, encontram consolação na fé no futuro. Não só no futuro dessa existência, porque nós temos que ter fé no amanhã, fé nas coisas que vamos realizar, mas numa fé, numa vida espiritual. No ser espiritual e imortal que somos. Encontra consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, mas Jesus fala para nós
que existe uma condição para a assistência dele e para a felicidade. Mas qual a condição que Jesus ia impor para nós? Essa condição está na lei por ele ensinada. Qual é a lei que Jesus ensinou? Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas, fidelidade. Amar ao próximo como a si mesmo. Caridade para com o outro e caridade para conosco. Essa é a lei para que a gente possa ser consolado, para que a gente possa encontrar felicidade na terra. E que, meus irmãos, tenhamos a certeza de que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Peçamos, nos conectamos com Deus através da oração, que Ele abra o nosso coração e mostre as nossas inseguranças, mas que a gente mostre para Ele o quanto nós somos fiéis a Ele, na alegria ou no sofrimento. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou Ele um bálsamo que consola. Que a gente se segure nesse ensino que está lá no capítulo 6 do Cristo Consolador, que nos consola, que a gente confie que não estamos sozinhos, que as nossas dificuldades, dores e angústias estão sendo vistas, percebidas, e que a gente coloque na mão do Senhor, né, os nossos corações, nossos melhores sentimentos. E que esse sentimento vá ao encontro de quem está do nosso lado, muitas vezes perdido na escuridão, perdido porque não sabe que é filho de Deus. Que a gente use o pensamento, a palavra e a ação para ajudar a quem precisa. Que Jesus nos abençoe e que nesse período de carnaval, que a espiritualidade encontre em nós energias boas de prece para ajudar quem precisa. Que tenhamos um feriado de muita paz. Nós agradecemos a nossa irmã Simone pela mensagem dessa noite. Com certeza temos muito para refletir esse carnaval com tanta informação que Simone trouxe para nós, né? Então nós vamos agora fechar os nossos olhos e vamos mentalizar Jesus nos envolvendo. Jesus, que é o co-criador e o coordenador do planeta Terra, envolvendo esse planeta com essa energia de amor, de paz, envolvendo a todos nós aqui nesse momento, a cada um de acordo com as suas necessidades, sentindo as boas vibrações dos nossos amigos espirituais que estão nos acolhendo e nos tratando nesse momento, nos oferecendo e nos dando aquilo que necessitamos. Que possamos, com os nossos corações cheios de alegria, cheios desse amor do Cristo, levar para os nossos lares, para aqueles que vamos encontrar. Agradecemos por tudo, Senhor Jesus. Muito obrigada. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.